nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, porque só Ele é digno, porque só o Senhor é digno de receber todo louvor, ó Deus, de receber um culto, ó Deus, a este nome, ó Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que nós podemos nos refugiar em Ti, ó Deus, que debaixo das Tuas asas nós temos proteção, ó Pai. A Tua palavra tem milhares e milhares de promessas para isso, ó Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem, ó Deus, e nós tememos a Ti, ó Deus. Por isso nós confiamos que os Seus anjos estão acampados ao nosso redor, ó Pai. Estão nos protegendo, nos livrando e nos guardando de todo mal, ó Deus, ao Teu comando, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos servos Seus, ó Deus, e que o Senhor guarda os Teus servos, os Teus filhos, ó Deus, aqueles que resolveram fazer a Tua vontade, ó Deus, que aceitaram a Tua palavra, ó Deus, que aceitaram o Teu sacrifício, ó Deus, o Teu sacrifício de amor, ó Pai. Nessa manhã nós te pedimos, ó Pai, vem sobre nós mais uma vez com amor, ó Deus, vem nos ensinar a palavra, ó Deus, recebe o nosso louvor e adoração, ó Deus, não por merecimento, ó Deus, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Deus, que dura e perpetua a cada manhã, ó Pai. Ó Senhor, nós te pedimos por todas as vidas que estão aqui, ó Pai, por aquelas que ainda estão chegando, ó Deus, por aquelas que não puderam ouvir, ó Deus, por aquelas que estão passando na rua, ó Deus, e como nosso pastor sempre diz, ouvem fragmentos da Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra não volta vazia, mas a Tua palavra, ela bate no coração e ali enraiza, ó Pai. Depende de nós fazer essa semente germinar ou não, ó Pai, mas a Tua palavra confronta o homem, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, ela mostra a verdade, ó Deus, ela mostra o Teu amor, ó Deus, a Tua perseverança, ó Deus, em querer salvar o homem da destruição, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, que o Senhor possa estar derramando o Teu poder, Deus, que o Senhor possa estar curando os enfermos, ó Deus, que o Senhor possa estar restaurando vida, Deus, renovando, ó Deus, sacrifícios, ó Deus, renovando, ó Deus, promessas que o Senhor tem em nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, fala o coração de cada um nessa manhã, ó Pai, fala o nosso coração, ó Deus, fala, Senhor, fala porque estamos aqui para Te ouvir, ó Deus, para escutar a Tua palavra, ó Deus, para reconhecer que nós dependemos de Ti, ó Deus. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, recebe essa adoração, ó Deus, recebe essa oração, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome, porque só Ele é digno, Pai. Nós Te pedimos essa manhã, ó Deus, fica conosco, ó Deus, passeia no meio de nós, ó Deus, senta ao lado de cada um, ó Deus, fala aos nossos corações com o Teu Santo Espírito, ó Pai. É o que Te pedimos essa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nosso irmão Eliel, que vai fazer o nosso louvor hoje. Glória a Deus. Cuidado.
suas Bíblias no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Reis, capítulo 18, versículo 41, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Depois disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois se ouve estrondo de chuva torrencial. Então subiu Acabe e comeu e bebeu. Enquanto isso, Elias subiu até o cume do Carmelo, onde se prostrou em solo e pôs seu rosto entre seus joelhos. Depois disse a seus discípulos: sobe a observar em direção ao mar. E ele subiu e observou e disse: não há nada. E ele voltou a dizer: volta 7 vezes. E na 7ª vez disse: observei, eis que uma pequena nuvem, como a palma de uma mão de um homem, sobe do mar. Então Elias disse a ele: sobe, diga a Acabe: monta em teu cavalo de guerra, em teu carro de guerra, e desce antes que te impeça a chuva. Sucedeu que, enquanto ele andava de um lado para o outro, o céu se enegreceu com nuvens e vento, e caiu uma forte chuva. Então Acabe montou em seu carro e se dirigiu para Jezreel. Mas a mão de Senhor Yahvé estava sobre Elias, quem cingiu seus lombos e correu adiante de Acabe até que entrou em Jezreel. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para trazer, ó Deus, a meditação sobre a Sua palavra, Pai. O Senhor faça a obra, ó Deus, porque o Senhor depende de todas as coisas, ó Pai. O Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa falar nessa manhã mais uma vez através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que este corpo, ó Deus, que a minha vida seja usada mais uma vez para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor fale, ó Deus, que suma eu e o Senhor apareça, ó Pai, nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Isso é um texto bastante conhecido, né? Eu particularmente gosto muito de falar sobre Elias, porque é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, apesar de não ter um livro de Elias, né? Nós temos vários relatos sobre Elias no livro de Reis, né? Isso se perpetua sobre toda a Bíblia, né? Até no Novo Testamento, os apóstolos, aqueles que escreveram os livros, né? Tem citações sobre Elias e sobre a sua fé, sobre as coisas que sucederam com Elias, né? No período de Elias. E essa manhã, preparando a palavra, uma das coisas que eu aprendi com um amigo muito próximo meu, quando você vai estudar a palavra, quando você vai estudar a Bíblia, né, é interessante você ler um pedaço de um texto, ou ler um capítulo, ou uma parte de um capítulo, né, um texto assim como esse, e você separar pontos, você aprender lições com aquele texto, né. E eu, durante um tempo, fiz isso. Eu pegava o texto da Bíblia e separava que 5 lições que eu posso tirar desse texto, que 10 lições, que 12 lições. E durante muito tempo eu usei isso quando nós tínhamos um encontro virtual na quinta-feira, né? Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas eu sempre trazia uma palavra dentro de um texto falando 4 lições que a gente podia aprender com Jesus, 4 lições, 5 lições. Nessa manhã, o Senhor me tocou a falar 10 lições, 10 coisas que nós podemos aprender com esse texto de Elias. Havia 3 anos sem chuva em Israel.
Elias tinha profetizado no capítulo 17, a mesma voz que profetizou aqui que iria chover. Elias, ele tinha profetizado no capítulo 17 que não choveria e ficou 3 anos sem chuva em Israel, né? E no capítulo 18 ele acaba dizendo para Acabe, né? Sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído abundante de chuva. O primeiro versículo nós lemos no capítulo 18, versículo 41. E eu quero tirar 10 lições desse texto, desses 8 versículos que nós lemos aqui, né? Uma primeira lição que eu tirei dele foi: não confunda a mão de Deus com a mão do homem. Elias, ele anunciou que iria chover de novo, ele se dirigiu para o Monte Carmelo, e ali ele se pôs a orar e pediu ao seu servo, né, o aprendiz de profeta que tinha naquela época, né, cada profeta tinha um aprendiz com ele ali, um auxiliar. E não se fala o nome desse aprendiz, mas todos levam a crer que foi Eliseu que estava com Elias ali, que sucedeu Elias depois que Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, né, aos céus. E ali Elias manda ali aquele jovem que o ajudava a olhar em direção ao mar para ver se tinha algum sinal de chuva, né? Ele foi uma vez, voltou e falou assim: não tem sinal nenhum, Elias. Ele falou assim: vai lá 7 vezes. E na 7ª vez que ele olhou, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem longe no mar. Do alto do monte ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias estava ali orando, e o jovem foi lá e viu aquela nuvem. E às vezes nós vemos uma nuvem na nossa vida, nós vemos alguma coisa que acontece que transforma a nossa vida para algo melhor ainda. Às vezes nós estamos com a vida em falta de chuva, falta de vida na nossa própria vida, falta de alguma coisa, nós sentimos falta de alguma coisa. E quando nós encontramos Jesus, a nossa vida é preenchida. E quando acontece alguma coisa de bom na nossa vida, quando a gente vê de longe um sinal, ó, isso é bom para mim, nós às vezes tiramos a glória de Deus e colocamos a glória naquela pessoa que Deus usou para nos abençoar. Nós não podemos ser ingratos, irmãos, com aqueles que nos abençoam, com aqueles que trazem coisas boas às nossas vidas. Mas nós temos que entender que se não fosse pela mão de Deus, nada seria possível. Se não fosse pela misericórdia do Senhor para com a nossa vida, nada seria possível, nenhuma bênção em nossa vida seria possível. E nós vemos às vezes uma mão pequena se movendo para nós, uma coisa pequena, e nós confundimos a mão da pessoa que está nos abençoando com a mão de Deus. Em Atos 12, 22, o povo atribuiu glória a Herodes Agripa. Foi lá que se deu o hit do nosso acampamento, do nosso retiro. Porque lá Herodes foi literalmente comido de bicho. Porque ele tomou a glória que o povo indicava para ele ali, para si mesmo. E o texto diz que o povo atribuiu a glória a Herodes Agripa, dizendo que a voz dele era igual à voz de Deus, e não de homem. E Herodes gostou tanto daquela adoração que nem repreendeu o povo e tomou para si aquele elogio. Eu sou Deus, eu tenho a voz de Deus mesmo. Diz o texto ali que no mesmo momento, o anjo do Senhor tocou Herodes e ele foi tomado e comido de bicho, literalmente. Mas no versículo 23 do capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que no mesmo instante que ele feriu Herodes, ele morreu. E em Isaías 48, 11 diz: Deus não divide a sua glória com ninguém. Herodes não deu a glória que era devida a Deus, porque se ele falava e o povo gostava de ouvir a sua voz, porque ele falava como um Deus antigo,
era porque Deus tinha dado a voz dele. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. A minha glória não darei a outro. Isaías 48:11, segunda parte do versículo ali. Ou seja, nós não devemos tomar o lugar de Deus nem nas nossas vidas e nem deixar que ninguém tome o lugar de Deus em nossa vida. Nós temos aqui nosso pastor Márcio, uma pessoa dedicada, que abriu essa porta aqui. Se hoje nós estamos reunidos, é por causa dele, por causa da família dele. Mas em primeiro lugar, porque Deus abençoou, Deus colocou esse desejo no coração dele. Porque se não fosse Deus, se não fosse o Senhor que desse perseverança, se não fosse o Senhor que impulsionasse esse amor pela obra, com certeza essa porta hoje não estaria aberta. E sabe lá onde nós estaríamos? Sabe lá onde nós estaríamos congregando? Se estaríamos congregando, se estaríamos na presença do Senhor. O mérito do pastor Márcio devido ao amor de Deus para conosco, verdade. Ao amor de Deus para a vida dele, da família dele. Se não fosse Deus na frente, nada seria possível. Uma segunda lição: comece ouvindo para depois ver. Versículo 41, ele disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Incrível que Elias tinha uma fé tão grande que mesmo antes de se formar a chuva, ele já ouvia o barulho da chuva, ele já ouvia o barulho da tempestade que se aproximava. Havia 3 anos sem chover. O segundo ponto que me chama a atenção nessa passagem, nesse versículo, é que Elias ele primeiro começa ouvindo, para depois ver a chuva. Hoje em dia, as pessoas querem primeiro ver, para depois crer. Eu disse aqui na última pregação, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Elias ouviu o que Deus colocou no coração dele. Elias ouviu o que o Senhor falou com ele, para que depois ele pudesse ver. Ele teve uma atitude não só de ouvinte, mas de pôr em prática a sua fé ali. Interessante que nós aprendemos que a fé começa por ouvir a palavra de Deus, e depois desta fé, pela palavra, nossos olhos começam a contemplar os sinais de Deus na nossa vida. Quando nós buscamos a palavra, quando nós ouvimos o que o Senhor tem para nos dizer, quando nós nos colocamos na posição que o Senhor quer, as coisas sobrenaturais começam a aparecer perante os nossos olhos. Aquilo que nós achávamos difícil, aquela chuva temporânea que há 3 anos não chovia na nossa vida, ela começa a aparecer a partir do momento em que nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos naquilo que o Senhor tem dito para nós. Um dos exemplos de que primeiro você ouve e depois você se capacita para fazer o plano de Deus é o profeta Samuel. O profeta Samuel era uma criança nova, um jovem, e Deus falou com ele. Samuel chamou ele por 2 vezes, na terceira ele foi lá no profeta Elias, que era o profeta da época, e disse: o Senhor está me chamando, Elias? O Senhor está me chamando, Elias? E Elias, percebendo ali que era Deus que estava falando com Samuel, porque não ouvia mais ninguém, ele disse a Samuel: quando você ouvir a voz de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor. O Senhor está te chamando nessa manhã. Ele já te chamou em algumas pregações atrás. Se você prestar atenção, se você for rever as pregações do culto, você vai ver que Deus está te chamando. Deus está falando com você. Ele quer ouvir de você: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e cumprir o teu desejo. Ouça a voz de Deus e você vai ver um milagre sobrenatural na sua vida. Você não vai ver a multiplicação de dinheiro e de bens.
Mas você vai ver que nada vai te faltar. Você vai ver que você vai ser feliz em qualquer situação, até em situações extremas. A diferença de um homem que se posiciona na presença de Deus é essa. É ouvir o chamado e responder: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te obedecer, para fazer a tua vontade. É isso que Deus quer do ser humano. A bênção do Senhor vem através do nosso posicionamento, através da nossa resposta de estar na presença do Senhor, de ouvir a tua voz e crer no que Deus tem preparado para nós. A terceira lição que eu tiro desse texto: coloque a cabeça entre os joelhos. Elias, quando subiu ao monte, ele não ficou olhando para o mar esperando vir a chuva, ele não ficou olhando para o céu, mas diz a palavra que ele se ajoelhou e colocou a cabeça entre as pernas, colocou a cabeça entre os joelhos e ali começou a orar ao Senhor. Grandes coisas na nossa vida só acontecem debaixo da oração a Deus. A gente enfrenta diversos problemas na vida, mas há problemas que só podem ser vencidos com intimidade ao Senhor, porque a oração é isso. É você ser íntimo ao Senhor. Quem tem filhos sabe que nós temos a intimidade com os nossos filhos. Às vezes nós estamos deitados na cama do nosso quarto e ali eles entram, sentam na cama, deitam na cama com a gente e começam a falar de problemas ou então contar experiências e ali nós aconselhamos ele. É isso que Deus quer de nós. Nós entremos no quarto do Senhor, que é um lugar de descanso. Nós entremos na presença dele. Que nós possamos sentir que o Senhor é o nosso Pai. Contar para Ele os nossos problemas. Mostrar para eles, conversar com Ele. Falar com Ele: Senhor, eu leio a Tua Palavra, mas eu não entendo isso e aquilo. Fala comigo, me mostra. Como um bom Pai que Ele é, Ele vai te dar a resposta. Seja com uma dúvida, seja com um problema, seja para uma situação na nossa vida. O Senhor Jesus disse: vós sabeis dar presente aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, que sabe todas as coisas. Amém. Qual o pai que dá uma serpente ao seu filho quando ele pede um pão? Se nós não somos capazes de fazer isso com os nossos filhos, o Senhor será capaz de fazer isso? Você chega lá, conversando com Ele, se humilhando perante a presença dEle, e Ele te dá uma serpente? Não, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te dar o pão da resposta, o pão da vida, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta para as perguntas. Quando nós botamos as nossas cabeças a nossa cabeça entre os nossos joelhos, clamamos ao Senhor a resposta, o Senhor ouve. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mas o Senhor ouve e responde a nossa pergunta, responde a nossa dúvida, responde a nossa exclamação ali pedindo a direção dele. Elias orou. Há problemas na nossa vida em que nós temos que orar um dia, uma vez, uma hora, um minuto, e a resposta vem. Esse é o problema que nós temos que orar 7 anos, 70 anos para que venha a resposta. Há pessoas que nós oramos para se converter, para trazer para o lado do Senhor, e demora. Não porque o Senhor é tardio em fazer a tua obra, mas porque nós tardamos a obra do Senhor, esmorecendo na oração. Eu já orei tanto tempo e nada aconteceu. Não é da vontade de Deus. Sempre é da vontade de Deus que alguém se converta a Ele. Sempre é da vontade de Deus que o filho pródigo volte ao lar.
sempre é da vontade de Deus. Jesus disse que aqueles que o Senhor me deu, aquele que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. Toda a humanidade foi dada para Jesus por Deus. E Jesus não vai lançar ninguém fora. A única maneira de sair é se a pessoa não quiser. Aí é a pessoa com Deus. Mas enquanto tivermos forças para orar, para buscar, para evangelizarmos, para falarmos àquela pessoa, para orarmos, para buscarmos por ela, nós temos que buscar. Porque Jesus não desistiu de ninguém. Ele não desiste de você. Ele não desiste dos outros que estão à nossa volta. E nós não devemos desistir, porque a nossa vida não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então nós somos Cristo aqui nessa terra. E nós não podemos desistir daqueles que estão ao nosso lado. Nós não podemos desistir dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, daqueles que nos cercam. Nós devemos sempre orar a Deus, pedindo que Deus abençoe a vida, que o Senhor traga aquela vida para a casa de Deus, que o Senhor remodele aquela vida, que aquela vida largue os vícios, que aquela vida largue a promiscuidade e venha para junto do Senhor. Esse é o desejo de Deus. Quarta lição. Você é pequeno, mas existe um potencial do céu dentro de você. Talvez Eliseu, ou o ajudante de Elias, quando viu aquela nuvem pequena, ele tenha falado, ele tenha pensado, né? Nossa, a nuvem é tão pequenina, será que vai chover mesmo, como Elias falou? Aquela nuvem pequenina sou eu, você, e cada um de nós. Somos pequenos. A comunidade cristã formosa é pequena. Existem muitas outras igrejas como essa aqui, não existe. Mas nós temos o potencial do céu. Nós somos uma nuvem pequena que pode produzir uma chuva grande quando nós somos enviados pelo próprio Deus. Aquela nuvem era pequena porque Deus queria mostrar ali que não era uma coisa natural. Era sobrenatural, era o poder de Deus trazendo chuva. Deus fechou a chuva naquele povo, em todas as redondezas ali de Israel. E 3 anos depois, o próprio Deus trouxe a chuva através de uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Eu e você somos pequenos. No mundo e até dentro da igreja, há um costume muito grande. As pessoas baterem no nosso ombro quando nós fazemos alguma coisa e dizem para a gente: que bom, hein? Nossa, ficou muito bom. Continue assim, que você vai crescer. Continue assim. Mas nós temos que tomar a nossa posição de intimidade com Deus e falar no nosso peito, falar dentro de nós. Eu já sou grande. Aleluia. Aqui na minha igrejinha, tocando violão, eu já sou grande. É, Deus. Abrindo essa porta aqui, eu já sou grande. Porque eu tenho o potencial de Deus dentro de mim. Glória. Eu estou fazendo aquilo que Deus me designou para fazer. Eu não preciso de uma porta gigantesca. Eu não preciso de um violão de 23 mil reais. Eu só preciso me posicionar naquilo que Deus tocou no meu coração e daquilo que Deus me mandou fazer. Eu já sou grande porque o potencial da nuvem de Deus está dentro de mim. A minha mão, a minha perna, os meus órgãos são criados, são carregados por Deus. O Senhor me carrega onde eu quero chegar. O Senhor me carrega onde nós devemos chegar. Amém. Quando você chega no seu limite, lembre-se do que Deus diz em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
Eu te seguirei com a minha mão direita vitoriosa. E alguns dizem, eu me seguirei com a minha destra vitoriosa. A nossa nuvem é pequena, mas o nosso Deus é imenso. Ele é gigante, não dá para mensurar, não dá para ter métrica do tamanho de Deus, do Deus que abençoa a nossa vida, do Deus que está conosco. É isso que nós temos que ter em mente. Elias sabia que através daquela pequena nuvem o Senhor faria chover, e chuva em abundância. As situações que exigem mais de nós. Quando Elias orou para não chover, no capítulo 17, ele só disse: nessa terra ficará 3 anos sem chuva. E a chuva cessou no mesmo momento. A partir daquele momento não choveu mais. Quando Elias orou pedindo que Deus derramasse fogo do céu, a oração foi curta. E o fogo desceu e consumiu o holocausto. Mas agora, para chover de novo, Elias precisava orar muito mais. Elias precisou orar e orar e orar para que a chuva viesse. Diz o versículo 43, como eu disse, que o moço precisou orar 7 vezes para poder ver a pequena nuvem. Há situações que exigem uma oração maior de nossa parte, uma oração mais específica por algo. Que assim como Elias, você esteja disposto a orar intensamente, com tempo, com propósito para a situação, que a situação exige de nós. Elias não se preocupou com o tempo que ele ficaria ali orando, mas ele simplesmente orou até que a nuvem fosse vista. Ele sabia que Deus haveria de dar um sinal. Quando o jovem moço viu aquele sinal, e ele falou com Elias na 7ª vez em que ele subiu no monte, Elias soube que era o sinal de que a bênção de Deus estava chegando. Aleluia. A bênção de Deus chega para nós, às vezes, de longe. Às vezes, com um sinal pequeno. Nós não sabemos distinguir esse sinal, nós achamos que esse sinal é um sinal qualquer. Nós temos que ter a espiritualidade de distinguir a bênção de Deus chegando na nossa vida. O poder de Deus agindo em nossa vida. Glória. Nós temos o costume de agradecer a Deus por grandes coisas que Ele fez na nossa vida, mas esquecemos das pequenas coisas que o Senhor vem fazendo durante toda a nossa vida. Se você parar para pensar do seu passado, você vai lembrar com certeza de decisões erradas, mas você vai lembrar também de decisões certas, de coisas que você fez, que talvez você não tenha notado na hora, mas foi o Espírito do Senhor que te impulsionou a fazer aquilo. Quando você olha para o seu passado e você fala: nossa, eu fiz isso e isso, podia ter me estrepado com isso. Você vê, foi Deus que me colocou nesse caminho. Ou você olha para uma decisão errada que você fez e você fala: eu senti que não era para fazer isso, mas eu tomei essa decisão por conta própria. Deus me falou e Deus me mostrou. Deus estava comigo o tempo todo, Deus está conosco o tempo todo nas nossas decisões. Nós é que não ouvimos e não vemos a mão dele. Ele dá sinais longe às vezes. Olha a tua bênção aí, e nós vamos por outro caminho. Porque nós achamos, mas aqui é melhor, eu acho que aqui vai ser melhor. Nós escolhemos outros caminhos, nós tomamos outras decisões. Nós andamos por lugares em que Deus não colocou no nosso coração. Nós não discernimos a vontade de Deus na nossa vida. Ore até que a resposta venha. Não faça nada sem tomar atitude perante o Senhor. A intimidade que você tem com o Senhor fala o que você deve fazer ou o que você não deve fazer na sua vida. Não suba sozinho, leve alguém contigo. Irmão,
vitória, a sua salvação é sua. Não é por merecimento nosso, como nós já cansamos de ouvir aqui na igreja ser ensinado. Deus não quer que nós ficamos com isso só para nós. Isso tem que ser distribuído para as pessoas. Elias não foi sozinho ao cume do monte, mas ele levou ali o seu amigo, o seu ajudador. Deus não quer que você suba sozinho. Deus não quer que você se salve sozinho. Deus não quer que eu me salve sozinho. Deus quer que eu divida a bênção que Ele está aprimorando na minha vida. Os caminhos que Ele está abrindo na minha vida, Deus quer que eu divida com as pessoas. Deus quer que eu divida com os meus vizinhos, com os meus amigos, com os meus parentes. Deus quer que você salve as pessoas, que você evangelize. Quantas oportunidades Deus nos dá de falar sobre Jesus? Não de condenar as pessoas e falar, você vai para o inferno. Mas de falar com ela. O Senhor está fazendo maravilhas na minha vida. Quantas coisas o Senhor faz na sua vida e as pessoas veem, porque vem a mão de Deus na sua vida. Aleluia. Você às vezes pode imaginar, ninguém fala nada comigo, Deus, as pessoas veem. Elas veem a prosperidade de Deus na nossa vida. Elas veem o Senhor, o jeito que nós tratamos a nossa família, o jeito que nós nos reunimos. Ela vê o amor em nossas vidas. E elas anseiam por isso. Porque a vida sem Jesus não é nada. As pessoas anseiam para ter essa liberdade que nós temos. Não confunda liberdade com libertinagem. Jesus nos dá liberdade, não libertinagem. Você pode fazer o que você quer? Liberdade é fazer o que você quer? Não. Libertinagem é fazer o que você quer. Nós vivemos um país livre, não vivemos? Mas você pode fazer o que você quer? Não há leis para isso. Deus também tem as suas leis universais. Nós temos liberdade para fazer o culto aqui, para fazer na praça, para fazer em qualquer lugar. Pelo menos ainda temos. Nós temos liberdade para andar na rua, para carregar uma Bíblia debaixo do braço. Há lugares que não têm essa liberdade. Libertinagem é fazer o que você quer, o que a sua carne quer. Deus não te dá liberdade para fazer o que a sua carne quer, mas te dá liberdade para fazer o que o seu espírito quer. Oh, glória a Deus! Aleluia! Porque quando nós nos convertemos a Cristo, é o Espírito de Deus que nos comanda. Ele conversa com o nosso espírito, porque o nosso espírito vem de Deus. E Ele é a salvação para a nossa alma. E é isso que as pessoas no mundo anseiam. As pessoas às vezes nem sabem disso, mas o que elas anseiam é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que preenche as lacunas. E Deus não quer que você vá sozinho, Deus quer que você vá com a tua família, com esposa, filhos, nora, genro, pais, mãe, vizinhos, amigos de trabalho, inimigos de trabalho. Deus quer que todos subam. Deus quer que todos sejam salvos. Não é minha responsabilidade nem minha propriedade escolher quem vai ser salvo. Quem escolhe quem vai ser salvo é a própria pessoa. Ela se escolhe se vai ser salvo ou não. A nossa obrigação é falar de Jesus, falar do amor de Cristo. Quando nós falamos do amor de Cristo, nós estamos jogando a semente. Se o terreno vai ser fértil para ela produzir, não é culpa nossa. Não é obrigação nossa. Nossa obrigação é regar aquela semente, produzir e tentar fazer ela germinar. Mas se ela não germinar, a nossa obrigação termina ali. Nós temos que trazer as pessoas para perto de Cristo. Nós temos que, pelo menos, tentar trazer a pessoa para perto de Cristo. O terreno é arenoso, é feio, mas nós temos que semear a palavra do Senhor. É isso que Deus quer de nós.
Deus tem uma solução de dentro do problema. O versículo 44 diz que havia uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. O mar fala de problema. O mar sempre foi um problema na Bíblia. O Mar Vermelho se pôs entre os hebreus e a terra prometida. O mar foi revolto e os discípulos estavam ali no barco, e o mar revolto. Quem aparece para acalmar o mar? Jesus. O mar estava tranquilo e Pedro caminhava sobre ele, mas quando ele olhou para baixo, ele viu as ondas, ele teve medo e caiu no mar. O mar é sinal de problema, de obstáculo. Geralmente está associado assim na Bíblia. E aqui o moço de Elias, ele disse que a nuvem tinha subido no meio do mar. Tem hora que junto com o problema vem a solução do problema. Pequena às vezes, sai de dentro do problema e se torna grande. No meio do deserto, Agar tinha sido mandada embora do convívio de Abraão. E no meio do deserto, Deus mostra a Agar e Ismael uma fonte de água pura. Glória a Deus. Quando eles estavam preparados para morrer, Deus mostra uma fonte de água pura. No meio do deserto, o Senhor coloca uma coluna de fogo de noite e uma coluna de nuvem de dia, para o sol não matar os hebreus. Deus usa os problemas para trazer as soluções também. Glória a Deus. O mesmo problema que traz dor e preocupação é o mesmo que nos mostra que Deus está conosco até dentro do olho do furacão. O Senhor sempre está conosco. Talvez dentro de um problema, de uma doença, está a solução para um problema na sua vida, uma falta de fé. Algo que você ainda não construiu com Deus ainda, uma intimidade que te falta com Deus. Talvez seja necessário um problema maior para que você tenha essa intimidade, para que você creia no Senhor como o Senhor quer que você creia. Para que a sua nuvem seja impulsionada pelo Senhor. O problema vem. Mas se clamarmos ao Senhor, a solução vem de dentro do problema. Não despreze os pequenos sinais. Como disse, para muitos era só uma pequena nuvem. Mesmo sendo pequeno, se tratava de um sinal de algo grande que estava a caminho. O sinal que Deus nos envia não precisa ser grande. Deus já é grande e isso já basta para nós. Aleluia! Se nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que vamos vencer. Tem um livro muito conhecido, um best-seller, que se chama A Arte da Guerra. E o autor desse livro, ele fala uma coisa interessante. Ele tem muitos provérbios ali que ele cita de guerra, provérbios chineses, um diz assim: se você conhece o seu inimigo e não se conhece, você tem 50% de chance de vencer. Se você se conhece e não conhece o seu inimigo, você tem 50% de chance de vencer a guerra. Se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, você tem 100% de chance de vencer a guerra. Glória a Deus. Mas se você não conhece nem a si mesmo, nem o seu inimigo, você não tem chance nenhuma de vencer a guerra. É verdade. Se você não conhece o Deus que habita em você, está aqui falando conosco todos os domingos e fala com você durante todos os dias da sua caminhada, em todo lugar que você está, você não tem chance nenhuma de vencer a guerra. Porque nós estamos numa guerra. Não contra homens e mulheres, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. Se você não conhece com quem você está lutando e nem o que você traz, o que tem dentro de você, o que você é capaz de fazer quando o Senhor está ao teu lado, você não é capaz de vencer uma guerra, uma batalha, não é capaz de vencer nada. Isso é uma grande verdade.
Nós temos que ter intimidade com Deus para vencer as grandes batalhas. Não despreze o que Deus faz de pequeno com você. A chuva era o céu aplaudindo a fidelidade de Elias. Primeiro, Deus respondeu a oração de Elias para que se parasse de chover. Depois, Deus respondeu a oração de Elias com fogo do céu. E agora Deus responde novamente com chuva. Deus abriu as comportas do céu e derramou chuva para confirmar tudo que Elias havia feito em Israel. No dia de Noé, a chuva desceu como sinal de juízo. Mas nos dias de Elias, a chuva desceu como um sinal de bênção do Senhor, através da obediência de Elias para com os mandamentos de Deus. Naquele tempo houve a perseguição. O rei Acabe, o pior rei que Israel já teve, se casou com uma mulher de outra nação que trouxe ensinamentos escuros, ensinamentos que não eram aprovados pelo Senhor. E Deus mandou eles deixarem para lá. Mas ela trouxe e implantou isso dentro do reino de Israel. E ela quase que governava o reino. E ali ela implantou o culto a Baal. E poucos foram aqueles que não se curvaram a ele. Diz a palavra que Elias e mais 7.000 não se curvaram. Mas outros sacerdotes, que eram sacerdotes do Senhor, quando viram aquilo, quando ficaram com medo, eles largaram a fidelidade ao Senhor. E se curvaram aquele Deus de pau e pedra. Eles largaram a fé verdadeira e genuína e se entregaram àquilo que vinha do estrangeiro. Mas Elias não. Elias e outros foram pessoas obedientes ao Senhor, obedientes aos mandamentos e guardando a fé de Deus. Salmo 37, 23 diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se nos seus caminhos. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor firma os passos dos homens bons, e no seu caminho ele se agrada. Quando você se coloca no caminho de um homem bom, quando você se coloca, quando são confirmados os seus caminhos do bem, o Senhor se agrada, se deleita no seu caminho. Que as nossas obras, as nossas ações, os nossos pensamentos sejam confirmados pelo Senhor. Pode ter uma nação contra nós, mas as nossas atitudes agradam a Deus quando nós nos prostramos a Ele, quando nós rendemos os nossos caminhos a Ele. Já era para o inimigo. Não tem como ele vencer quando nós estamos debaixo das asas do Senhor. Eu disse aqui no começo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habite no esconderijo do Senhor, tenha intimidade com Ele, para se esconder debaixo das suas asas. E você descansa no Senhor. Descansa dos seus problemas, da sua vida. Não se preocupa com as armadilhas do inimigo, porque o Senhor te dá força para vencer, o Senhor te mostra o caminho onde você deve andar. E por último, quando Deus te conduz, você chega primeiro, onde chegaria por último. Elias saiu a pé, diz versículo 46, que Elias saiu a pé e Acabe num cavalo de guerra, num carro de guerra, que era uma carruagem com vários cavalos, e foi para Jezreel. E no versículo 46 diz que foi a mão do Senhor que estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Acabe saiu primeiro que Elias, com não sei lá quantos cavalos na carruagem, e Elias, correndo a pé pela força do Senhor, chegou primeiro que ele. Deus. Quando nós estamos no propósito do Senhor, não importa se nós saímos depois ou se nós saímos antes, nós vamos chegar primeiro. Amém. Porque quem está nos funcionando, quem está fazendo nós que somos Elias modernos correr, é o próprio Deus.
Como eu disse na última pregação, não há limite para o poder de Deus. Nós vemos o mundo o tempo todo tentando limitar o poder de Deus. Deus não tem limite de poder. Se você estiver fugindo de um guepardo, que é o animal mais rápido, se Deus estiver ali, meu irmão, você vai correr mais rápido que ele. Aleluia! Se você, quando tiver com um problema grande, seja ele qual for, se você sofrer um acidente, se o caminhão cair em cima de você, se Deus ali quiser pôr a sua mão ali, você não sofre nada. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. A proteção de Deus para a nossa vida é maior do que isso. Talvez você pense assim, mas isso é coisa esporádica. Meu irmão, você sabe que já poderia ter te acontecido na vida? Eu não sei o que poderia ter acontecido na minha vida. Eu viajei quantas vezes de carro trabalhando, quantas vezes pessoas que estavam do meu lado cortaram o caminhão no lugar que eu não podia, quantas vezes eu poderia ter morrido, quantas vezes eu poderia ter caído na escada, quantas vezes eu poderia ter caído no ar-condicionado em cima de mim. Eu não sei. Eu não tenho noção das coisas que me cercam no mundo espiritual. Mas uma coisa eu tenho noção, de todas elas o Senhor me livrou. Amém! Glória a Deus! Tudo de mal que poderia ter acontecido comigo até hoje, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me fez chegar aqui 7 de abril, na parte da manhã, e vim aqui trazer essa palavra e falar isso para você. Quantas coisas Deus te livrou que você nem sabe, meu? Quantos livramentos? Quantas coisas nós não podemos nem imaginar. Eu já fui tantas vezes no Rio de Janeiro, nada aconteceu. É como se eu tivesse vindo aqui em Juiz de Fora, aqui, se eu tivesse andado no centro. Mas quantas coisas podiam ter acontecido naquela cidade? O Senhor nos guarda em qualquer lugar. O Senhor é poderoso para nos livrar de coisas que nós não podemos nem imaginar. Você pode testemunhar essa realidade de Deus ao nosso lado quando a nossa estrutura é outra. O versículo 46 diz que Elias veio na frente do Acabe, que tinha saído primeiro. Então, meu irmão, corra na frente das suas limitações, corra na frente dos seus problemas. Em Deus nós corremos na frente dos nossos medos, dos nossos traumas, de tudo aquilo que nos traz dor e inquietação para as nossas almas. Deus é por ti. Creia no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Romanos 8,31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem chuva aí, meu irmão. É do tamanho da nuvem de Deus. E a chuva é sobre as nossas vidas. Resta nós cremos que essa pequena nuvem vai trazer chuva abundante sobre nossas vidas. Eu quero deixar um último versículo com você. Na verdade, 2 versículos. Isaías 60, versículo 1 e 2. A palavra diz assim. Ele está falando para você. Levanta-te e resplandeça, porque chegou a tua luz e a tua glória ao Senhor, e o Senhor resplandecerá sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e densa escuridão as nações. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti, e será vista em ti a sua glória. A escuridão está cobrindo o mundo. A escuridão está sobre o mundo. Mas a glória de Deus vai resplandecer sobre as nossas vidas. Nós vamos ser luz para esse mundo. Aleluia! O Senhor está falando conosco. Levanta-te e resplandeça. Nessa manhã o Senhor está falando conosco. Levanta, põe na posição, porque eu vou te fazer assumir um brilho, o brilho da minha glória, que vai desvanecer toda a escuridão, que vai trazer luz onde está escuro. O mundo pode estar envolto na escuridão, mas nós estamos envoltos da luz de Jesus. Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Nós somos a palavra de Deus viva, que iluminamos o caminho. Ela é a lâmpada para o pé das nações. Nós somos o espelho, nós somos o guia das nações, nós somos os guias daqueles que estão na escuridão. Não adianta você achar, não adianta as pessoas falarem: eu não me guio por isso, mas no fundo ela sabe. No secreto ela fala: o Márcio é diferente, o Reinaldo é diferente. Olha como é que ele trata as pessoas, olha a vida dele, olha o que acontece com ele. Nós não sabemos disso, mas as pessoas notam a diferença em nós. Elas veem a luz e elas querem ter essa luz. Elas querem ter esse momento, elas querem estar ao nosso lado, elas querem estar ao lado de Jesus. Mas o inimigo das nossas almas não deixa. Por isso que nós temos que orar e perseverar em oração como Elias, para que a vitória chegue na vida das pessoas, não só na nossa, para que pessoas sejam libertas, para que a luz possa vir iluminar o mundo, para que nós possamos resplandecer a glória de Deus, não só resplandecer para nós, mas para iluminar a vida das pessoas. Essa manhã que você coloque essa mensagem no seu coração, que você possa buscar no Senhor. Senhor, eu entro nos teus aposentos agora, Senhor. Com humildade, como Isaías, quando foi levado perante o trono do Senhor, ele viu Deus, ele viu a sua humildade como ser humano. Eu sou filho de um homem, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios, Senhor. O Senhor ali, o anjo tocou com uma tenaz de fogo a boca de Isaías. E ali nasceu um dos maiores profetas da palavra de Deus. Senhor, eu sei que eu sou uma pequena nuvem, que eu não sou ninguém na sua presença, Senhor. Mas eu estou aqui no seu aposento, meu Pai. Eu preciso da sua direção, do seu caminho. Eu preciso aprender mais de Ti. Eu preciso salvar vidas. Eu preciso ajudar o meu próximo. Eu preciso fazer mais. Eu preciso que a minha família seja salva. Eu preciso salvar os meus filhos, a minha esposa. Eu preciso salvar os meus parentes, os meus vizinhos. Senhor, me dê luz, ó Pai. Me dê o caminho, Senhor. É isso que Deus quer de nós. Intimidade com Ele. Intimidade de você sentar ao lado do seu Pai. Pai, se lembra quando aconteceu isso, aquilo? Ele vai te mostrar: foi eu que estava do seu lado, te carregando. Foi eu que estava do seu lado. E eu que escorei o seu ombro ali para você passar por entre as pedras. A areia estava quente e eu que te carreguei no colo para você não queimar os seus pés. É essa intimidade que Deus quer ter conosco. Deus falando: você quer isso e isso, mas isso não vai ser bom para você. Faça isso e aquilo. É isso que o nosso Pai fazia com a gente. Nos dava conselhos. Porque Ele é dono de toda a experiência. Nós não podemos limitar o poder de Deus e a sabedoria do Senhor. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Ele vai mover, nem que seja como pequena nuvem, chuvas abundantes em nossa vida. Nós seremos irrigação para toda a terra. Você possa receber essa palavra no seu coração. Que o Senhor possa continuar falando com você. O culto ainda não acabou. E o Senhor tem mais para falar. Passa a palavra para o nosso pastor Márcio. Oh, glória a Deus! Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Oh, maravilha, hein? Que palavra, que alimento para este dia maravilhoso que o Senhor fez para nós começarmos a semana. Que nós possamos encher com essa palavra, que nós possamos aprender com essa palavra, porque isto é amor de Deus por nós. Amor de Deus revelado para a nossa comunidade.
Graças a Deus, nós precisamos, como a palavra diz, ter gosto nos pequenos, nas pequenas coisas, nos pequenos começos, porque eles trazem com certeza a glória de Deus para próximo de nós, como nós aprendemos essa manhã. Amados, desde a queda, a gente sempre fala isso aqui, Deus tem propósito na vida do ser humano. Deus, ele não é como nós, por exemplo, eu não posso falar muito isso não, porque eu não aceito muito perder as coisas, que assim, é diferente, né? O materialismo, ele te leva assim, seu carro estragou, já vi casos assim, de pessoas que ganharam dinheiro, a moto estragava e largava por ali, comprava outra, né? Ganhou dinheiro fácil, tem um caso aí, tipo aí, tem pessoa que estragou o rádio dele, ele vai e joga fora, pega o rádio, não usa mais, né? Vamos ao celular. Vamos falar de coisa do meu tempo, não, né, Matheusinho? Vamos falar de coisa de agora, né? O celular estraga, vou comprar outro. Que isso? Bom, já estava querendo mesmo um iPhone 16, que tá aí? 16? O último aí, né? Aí a pessoa vai lá. Eu costumo tentar, eu pego ali, eu vou tentando, mexo aqui, mexo ali. Quando eu não consigo, a gente corre atrás de tentar arrumar. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele não aceitou te perder. Você não, mano? Então, Deus não aceitou perder aqueles que ele criou para a sua glória. Então, o que ele fez desde o princípio? Ele deu solução para a humanidade. Então ele enviou os profetas, ele enviou os patriarcas, ele enviou a lei, ele enviou os profetas. Os profetas muitas vezes são figuras do Cristo que havia de vir. Através deles foram realizadas obras maravilhosas para mostrar o Cristo, o caminho que leva a Deus, como nós vemos aqui na vida de Elias, um homem que cria profundamente, que confiava no Deus que ele ouvia no seu coração. Não é o Deus, como eu digo sempre aqui também, outros também pregam isso, não é o Deus que você sente, não, porque às vezes aquele dia você eu não estou sentindo nada, Deus está longe de mim. Se você criar essa mentalidade, você às vezes vai pensar que você está sozinho. Não é você sentir. A prova está aí na mensagem que nós vimos. Elias falou com aquele aprendiz: vai lá, eu não estou vendo nada. Vai lá 7 vezes. Isso é o que? Fé. Isso é confiança. Isso é você se lançar naquilo que você falou sobre o propósito, né? Quem tem um propósito tem um alvo certo, ele vai chegar. Ele citou aqui esse provérbio que é falado, é isso: se você deseja, você quer vencer, você precisa te conhecer para que você mesmo não, como diz os coaches, você mesmo não te atrapalhe. Você precisa saber quem você é. Eu sou uma pessoa que desisto fácil. Se o Elias tivesse falado comigo, vai lá e vê, eu não vi nada lá não, Elias. Não, vai lá. Não, mas não, sol bonito desse jeito aí, que chuva da onde? Nem ia lá, né? Sabe, igual a criançada de hoje, né? Vai lá e faz assim, beleza. Imagina nossos jovens hoje, não é assim? Vai lá, 7 vezes, que na terceira vez já tinha esquecido ali no celular, dando cochilada. Se chegasse na terceira, né? Se chegasse. Mas quando você resiste, quando você vai em frente, você vê. E é isso que o Senhor está falando comigo, está falando com você nesta manhã. Nós precisamos de perseverança.
Nós precisamos insistir até o fim. Nosso irmão falou aí de perseverança. Ele falou que nós precisamos seguir em frente, acreditar, meus amados. Se você não confiar no Senhor, se você não tiver intensidade, gostei dessa palavra aí, na sua oração, na sua fé, no seu desejo de estar aqui aos domingos, no seu desejo de confiar no Senhor, os problemas vão desanimar. E o problema não é para desanimar, o problema é para nos trazer aprendizado. Vou trazer um outro lembrete para fortalecer isso, né, para corroborar com isso que eu estou falando aqui, né? A gente, no nosso tempo era assim, agora não sei se hoje acontece com isso. Tinha lá a dona Nelita, a dona Lúcia, ela mandava para a gente na matemática: resolva os problemas. Aí eu lembro lá, a gente tinha que chegar em casa, tinha 5 folhas de problema para resolver. Você tinha opções: não fazia nada ou fazia e aprendia. O problema é para ser resolvido. Por isso que o irmão disse que muitas vezes com o problema também vem a solução. Se você se entregar, você perdeu uma oportunidade de aprender, de crescer. E é isso que Deus nos dá a oportunidade dia a dia. É isso que nós vemos através dos profetas. A lei tinha o único objetivo: fazer com que os homens sentissem que eles precisavam de algo mais. Os profetas, eles representam muito bem o que Deus gostaria de fazer, porque mesmo ali no tempo da lei, eles representavam a graça de Deus de uma forma fantástica, porque ali ficava claro que não era eles, era Deus. Não foi o poder de Elias, né, como nosso irmão pregou, que trouxe o fogo. Não foi o poder de Elias que trouxe a chuva. Quem? Foi Deus. Não é você que vai resolver aquele problema amanhã ou essa semana. É Deus. É quando você parar e olhar: eu não posso, mas Deus vai fazer. É quando você não parar e insistir até que Deus te dê luz para resolver aquele problema. Se você confiar, claro. Se você acreditar, se você tiver fé. Então, meus amados, nós temos Jesus hoje, que veio confirmar toda a palavra dos profetas, que veio ser, como o diácono Amarildo pregou nessa manhã, a resposta de Deus para todos os problemas. Então, não vamos ficar com essa resposta só para nós, não. A gente tem falado isso. O nosso irmão trouxe para nós hoje aqui essa necessidade. Compartilha. Compartilha como, irmão? Eu não sei pregar, eu não sei abrir a minha boca para falar, eu não sei evangelizar. Compartilha vivendo. Compartilha orando. Paulo diz, né, se você não fizer, mas crê no seu coração, você está fazendo. Tiver fé, então ora, compartilha aí na rede social. Você sabe como é que se chama? Você que às vezes compartilha tantas coisas, ou vê tantas coisas, quando você der uma curtida lá nessa mensagem que nós vamos colocar lá, a sua rede vai ter a oportunidade de ver. O algoritmo lá vai julgar aquilo ali no ar para que outras pessoas vejam. E às vezes tem um amigo seu precisando ouvir uma palavra dessa de ano como hoje. Isso chama lá na rede social engajamento. E você sabe que quando você está curtindo aquele humorzinho sem graça lá, milhões de pessoas podem ver por conta do seu joinha, do seu compartilhamento, mas muitas vezes a gente não faz igual quando nós vemos uma mensagem boa, e pessoas às vezes deixam de ver e ouvir os fragmentos da palavra que podem transformar a vida deles, porque foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu contigo. Então, irmãos,
compartilhe, viva, receba essa palavra. Nosso irmão foi inspirado por Deus, não foi só para ele vir aqui hoje e falar isso aqui, morrer, não, foi para que essa palavra produza efeitos, produza frutos de 20, de 40, de 60, de 100 na vida daqueles que precisam, porque o fruto só vai acontecer quando ele cair numa boa terra. Essa boa terra nutrida vai gerar ali uma planta e vai produzir esses frutos. Então eu e você podemos fazer diferença, sim, com uma palavra maravilhosa como essa nessa manhã. Que Deus ilumine a sua vida e que esta palavra não seja em vão, que você hoje tenha entendido essas lições aprendidas com Elias, aquele homem de Deus. Nós podemos ver através daquele pequeno aviso, daquela pequena nuvem, que Deus não precisa de uma grande nuvem para fazer algo grande em nossas vidas. Amém? Deus não precisa de uma grande igreja, de um grande, eu não estou falando de outro, eu estou falando do edifício, para fazer o que Ele tem feito em nossas vidas, e nós sabemos disso. Aqui é o exemplo. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em o nome de Jesus. Meus amados, esse é um momento também que nós podemos contribuir com nossos dízimos, com as nossas ofertas. É um momento de alegria. Não acabou o culto, como o nosso irmão disse, porque não é só louvor, não é só oração, não é só palavra, embora isto seja importantíssimo. Todos os momentos que nós temos aqui são importantes. Que você nesse momento possa trazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, aquilo que o Senhor já tem feito na sua vida, você vai trazer como um dízimo, porque você já recebeu. Aquilo que você deseja, você vai semear e o Senhor vai trazer, porque é para a glória de Deus, é para nós continuarmos com essa obra, caminhando, criando no nosso coração desejos e na nossa mente ideias para que nós possamos aumentar, para que nós possamos abrir os espaços para que mais vidas sejam alcançadas. Então você pode contribuir quando nossos jovens formosos vão estar louvando o Senhor. Você pode trazer a sua oferta, você pode contribuir com o Pix, e eu tenho certeza que a sua vida será grandemente abençoada, porque a minha tem sido, eu tenho certeza que outros têm sido, porque tem falado aqui comigo. Você também pode ser. E se você ainda não foi, coloca no seu coração o desejo e veja a resposta de Deus. Amém? Glória a Jesus.
vida. Amém. Esse é o nosso alvo. Oh, glória a Deus. O nosso alvo é Cristo. Amém? Glória a Jesus. Seu alvo tem sido Cristo? Quem tem um alvo como Cristo, ele sempre tem um bom propósito para a sua vida. Lembrando que esse é o nosso ano de propósito, uma palavra profética. Quando nós falamos em propósito, é você saber que você tem uma razão, a sua existência tem razão de ser, né? É algo que muitas pessoas não entendem e estão afetadas por crises de ansiedade e depressão, porque não entendem que sua vida tem um propósito. Então quem está em Cristo sabe que sua vida tem um propósito. Esse é o primeiro ponto importantíssimo para os cristãos, entender isso. E segundo, saber, baseado numa palavra como essa de hoje, que quando você tem propósito, tudo que você deseja, tudo que você fizer, vai dar certo. Amém? Amém. Oremos aqui por essas ofertas, oremos aí pela vida, né, daqueles que nesta manhã precisam de um objetivo firme no seu coração, né? Que através dessa palavra, né, nós vamos estar orando aqui pelas ofertas. Logo depois o nosso irmão marido vai estar orando pelo tempo. E estaremos lembrando também, né, nossa irmã, a pastora Rosana e o irmão Geraldo, né? O irmão Geraldo mandou mensagem que não poderia vir porque estava passando mal. Que Deus possa abençoar. Nossa irmã Heloísa também passou mal essa semana, depois que saiu daqui, né? Orar para os nossos irmãos e irmãs, né? Essa dengue tem feito aí algumas vítimas aí de sofrimento, outras vítimas em situações até mais difíceis, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia, na família, né? Mas Deus está conosco para que nós possamos resistir aos dias maus. E aí ouvimos essa manhã a palavra para segurança nossa. Confia, ore com intensidade. Nosso irmão também pregou nessa manhã. Não abra mão de orar, de acreditar. Ora de joelho, ora no caminho, falando com Deus, intimidade. O irmão deixou claro aqui, intimidade. Se você precisa, você quer mais intensidade, ajoelha, coloca ali sua cabeça entre os joelhos como pedido. Mas se você está ali já deitado na cama, você lembrou, está mais cansado, ore, fale com Deus. Se você está no seu trabalho numa decisão difícil, num paradoxo, ore. Se você precisa resolver algo que está te contando, não está dando certo, ore. O Senhor está conosco. Pai querido e amado, nessa manhã, Pai, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos e irmãs que entendem o propósito, Pai, dessas contribuições e voluntariamente traz aqui, meu Deus, para que nós possamos continuar esse propósito que o Senhor tem colocado em nosso coração. Eu creio, porque o Senhor, meu Deus, como disse ali Gamaliel, se essa obra de Deus ela permanece, se ela não é, ela para. E tudo que temos sido até hoje, nesses 8 anos, é sinal de que não é por mim, é sinal de que não é pelo poder humano, pela força do braço humano, mas é pelo Senhor. Então, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida desse irmão, dessa irmã, que crê, que confia, e trazer, ó Deus, à existência aquelas coisas que não existem, ó Deus, pela fé, mostrando nessas vidas, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é fiel, verdadeiro, poderoso, para fazer abundantemente mais do que pedimos e pensamos. Eu agradeço por essas ofertas, por esses dízimos, porque é essa a gratidão, Pai, do nosso coração que tem feito com que ela seja tão útil, tão, ó Deus, tão ó Pai, a conta daquilo que nós precisamos. Isso para mostrar, meu Deus, que é pela graça do Senhor e não pelos nossos esforços. Muito obrigado, Senhor. Aleluia.
Graças a Deus. Nosso diácono Amarildo vai estar orando então pelo encerramento e que você nessa semana tenha uma vida abundante. Poderoso eterno Deus, mais uma vez, ó Deus, nós encerramos um culto aqui, ó Deus, mas continuamos na Tua presença, ó Deus, sabendo que o Senhor está conosco a cada momento, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós te entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, ó Deus, este culto, ó Deus, que o Senhor, nós temos certeza que o Senhor recebeu ele, ó Deus, Senhor. Que o Senhor esteve aqui no nosso meio, o Senhor falou aos nossos corações, ó Pai. Nós te pedimos que, como o Senhor nos guardou na semana passada, o Senhor continue nos guardando nessa semana, Pai. O Senhor continue nos abençoando, nos dando os livramentos que o Senhor tem nos dado durante toda a vida, ó Pai. Satanás está como um leão ao derredor, mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, Senhor. E nós sabemos que Ele não pode nada com aqueles que estão debaixo das asas do Senhor, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor esteja curando, dando vitória, ó Deus, dando livramento, ó Pai. Que o Senhor esteja visitando neste momento cada vida, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que ronda por aí, ó Deus, doenças e mais doenças, ó Pai, mas nós confiamos, ó Deus, na Tua proteção, ó Deus, na Tua salvação e no Teu alívio, ó Pai. Ó Senhor, nos abençoa nesta manhã, ó Deus, nos abençoa no resto desse dia, ó Deus, que nós possamos estar na Tua presença, ó Deus, e assim como o Senhor nos trouxe tranquilamente até aqui, ó Deus, que o Senhor nos despeça-nos em paz, ó Pai, nós possamos almoçar, ó Deus, que nós possamos ter um dia abençoado na Tua presença, ó Pai, que domingo que vem, ó Deus, nós estejamos aqui, ó Deus, debaixo da Tua graça, ó Deus, ministrando mais uma vez, ó Pai, um culto a Ti, ó Deus, e recebendo, ó Deus, do Senhor, ó Deus, a Sua salvação, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, ó Deus. É o que te pedimos nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Estende sua mão aí, toma posse agora dessa bênção maravilhosa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, com uma semana abençoada nos esperando. Amém.